Antes dos deuses do Olimpo. Antes de Atenas, Esparta e da própria ideia de Grécia. Este território já era habitado por povos que não deixaram épicos, mas deixaram marcas profundas. Estatuetas sem rosto. Palácios sem muralhas. Reis enterrados com ouro. Esta é a história da Grécia antes dos gregos, um mundo esquecido, soterrado pelo tempo, que preparou tudo o que viria depois. O aparecimento dos primeiros grupos humanos na Grécia remonta ao Paleolítico Superior, entre 45.000 e 13.000 anos antes de Cristo. Vestígios no Épiro, na Tessália e na Argólida indicam comunidades ainda sem traços culturais definidos, mas já integradas a rotas vindas dos Balcãs e das regiões danubianas. A posição central da Península Helênica transformou esse território em uma verdadeira porta de entrada do Oriente para a Europa. Por volta de 6.800 anos antes de Cristo, o processo de sedentarização se intensifica. Surgem as primeiras comunidades agrícolas e o cultivo da terra passa a organizar a vida social. Um dos símbolos mais expressivos desse período é a estatueta feminina em argila pintada encontrada em Sésculo, datada entre 3.500 e 3.000 anos antes de Cristo. A associação da mulher à maternidade e à fertilidade revela uma sociedade ligada ao culto da deusa-mãe e a estruturas sociais comunitárias. Entre o terceiro e o segundo milênio antes de Cristo, o mar Egeu deixa de ser uma barreira e se transforma em um elo. As ilhas Cíclades passam a ocupar uma posição estratégica entre a Anatólia e a Grécia continental, funcionando como uma ponte cultural e comercial. A arte cicládica se destaca pela simplicidade extrema e pela força simbólica. Os chamados ídolos de violino, esculpidos em mármore, reduzem a figura humana a formas geométricas essenciais, criando uma estética única e profundamente expressiva. Enquanto as Cíclades floresciam, Creta se consolidava como o maior centro de poder do Egeu. A civilização minoica desenvolveu uma organização urbana avançada, marcada por grandes palácios como Cnossos, Festus e Malha. Por volta de 1450 anos antes de Cristo, uma catástrofe, possivelmente ligada à erupção vulcânica de terra, provoca terremotos, tsunamis e alterações climáticas. Creta enfraquece, e o equilíbrio do Egeu se rompe. Entre 2000 e 1600 anos antes de Cristo, povos indo-europeus conhecidos como aqueus se estabelecem na Grécia continental, dando origem à civilização micênica. Uma sociedade hierarquizada, militarizada e governada por reis guerreiros, os Uanaks. Por volta de 1250 anos antes de Cristo, conflitos, invasões e colapsos econômicos atingem o mundo micênico. Cidades são abandonadas. A escrita desaparece. A Grécia entra em silêncio. Mas foi desse silêncio que nasceram os mitos. Entender a Grécia antiga começa aqui, antes dos gregos.